lá começar o nosso terceiro dia do nosso retiro de carnaval. E como eu já tinha falado ontem, né, a gente decidiu dar continuidade à aula de redação, das competências da redação. E aí, quando for na segunda e na terça-feira, amanhã e terça-feira, né, de carnaval, nós vamos estudar as outras 4 disciplinas de linguagens, tá? Que é a parte de análise linguística e literatura, e depois inglês e história da arte, certo? A gente teve uma alteraçãozinha no cronograma. E hoje, para encerrar, hoje é domingo, a nossa aula não vai ser tão longa quanto nos outros dias. Nós vamos encerrar com a competência 5 do Enem, né? A competência 5, ela é exclusiva do Enem, eu tinha falado anteriormente, né, que todas aquelas competências, da competência 1 até a competência 4, a gente tinha a gente poderia utilizar, né, para vários outros textos e vários outros concursos. E a competência 5, ela é de exclusividade para o Enem, porque ela exige uma proposta de intervenção. E aí a gente vai ver como tem que ser essa proposta de intervenção, o que é preciso fazer, e a gente vai também tirar algumas dúvidas, eu vou tirar algumas dúvidas sobre essa proposta, né? O que é essa competência 5? Tá? Então vamos para a projeção dos slides para a gente começar. Então, a competência 5, ela determina o que o participante deve elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O bom do Enem, né, é que o tema já é um problema, né, que é colocado ali. Os textos motivadores ajudam a pensar, a dar um direcionamento, e o tema já é um problema. Só que o que é que acontece? As pessoas usam o tema como a tese. Por exemplo, os desafios para lidar com a população carcerária no Brasil. Digamos que esse seja o tema, né? E aí, as pessoas pegam o tema e colocam como tese. É um desafio lidar com a população carcerária no Brasil. Por quê? Por causa disso e por causa disso. Certo? Mas é importante você trabalhar o seguinte. É importante que na introdução, né, quando você vai delimitar o seu tema, você apresente um desafio de fato. Certo? Por exemplo, e aí a sua tese, é o seu ponto de vista. Por que, né, que é um desafio? Que desafio é esse, né, que a gente sofre para encarar, né, essa questão da população carcerária no Brasil? E aí a gente tem que trazer um problema, né, porque o tema ele é abrangente, a gente traz um problema e justifica por que é que esse é um problema. E aí o legal é isso, né? Logo na proposta já veio o problema, a gente não precisa criar o problema, vem um problema genérico para a gente apenas delimitar, né, esse problema. E na conclusão, a gente precisa solucionar esse problema, né? O Enem ele exige, o INEP exige que o aluno ele solucione o problema que ele levantou lá na introdução. Certo? E aí existem algumas regrinhas que o aluno ele tem que seguir, o candidato ele precisa seguir para ter o 200 na competência, né? Lembrando que são 5 competências, cada competência vale 200 pontos e a variação dessas competências, de cada um desses 200 pontos, varia em 40 pontos. Então são 5 níveis. Para a competência 1, 5 critérios, né? Digamos assim, para a competência 2, 5 critérios, para a competência 3, 4 e depois 5. Tá? Então, a proposta de intervenção, ela deve respeitar os direitos humanos e solucionar o problema apresentado na introdução. E o que significa que, ao propor uma intervenção para o problema, o participante não deve ferir os direitos humanos. Dessa forma, o exame contempla princípios estabelecidos nas Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos, ao solicitar que o participante demonstre uma forma de atuar na sociedade com ética e responsabilidade. Essa conclusão é a parte, em que o INEP também pode medir se o propósito
final da educação foi cumprido, que está lá na LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Aluno nenhum precisa saber disso, certo? Quem precisa saber são os professores e quem trabalha com a educação. Mas aqui está implícito esse objetivo final, que é formar cidadãos capazes de criticar, de entender a realidade, criticá-la e operar, né? Então, a proposta de intervenção é isso, né? A redação é isso, é quando você entende, é dado um problema, que é um problema social brasileiro, né? E aí você tem que ser capaz de entender o problema, criticar e operar nesse problema, né? Então é esse o objetivo final da educação e a redação, ela é a verificação de que se esse propósito ele foi cumprido ou não, tá? Por isso, e aí essa questão da sociedade, da atuação de forma ética na sociedade diz respeito à questão dos direitos humanos, que não fazia parte, veio para fazer parte, né, das exigências do Enem de um tempo desse para cá. Vamos lá. E aí, a proposta de intervenção ela deve apresentar 5 elementos básicos. É um mini plano de ação. Tá? A proposta de intervenção ela é um mini plano de ação e ela não precisa ser desenvolvida apenas na conclusão, mas a maioria das pessoas elas trazem essa proposta de intervenção na conclusão, mas não precisa necessariamente, né? E aí a gente tem 5 elementos que têm que estar presentes na conclusão, mas não só eles, tá? Mas eles devem estar presentes. A ação, o agente, o modo e meio de execução dessa ação, o seu efeito e um detalhamento de um desses 4 elementos aqui. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Mesmo que o participante apresente muitas propostas de intervenção em seu texto, o objetivo, né, do INEP é avaliar entre elas a mais completa a partir dos 5 elementos. Veja só. Então, isso é uma questão bem complicada, né? Porque seu texto, a gente viu que na competência 3 e na competência 4, a competência 3 ela estuda o projeto de texto. E a competência 4, ela analisa a estrutura desse texto de forma coesa e coerente. Ó, se no meu projeto de texto eu trago 2 teses, né? Eu apresento 2 problemas, que a minha tese é o meu problema. Se eu apresento 2 teses, eu vou ter 2 problemas e precisam ser solucionados durante o meu texto. E aí, na minha proposta de intervenção, eu tenho que ter 2 propostas de intervenção. Só que como é que eu vou escrever 2 propostas de intervenção em um texto? Eu tenho que argumentar sobre esses 2 problemas, eu tenho que antecipar essa argumentação, né, na introdução desses 2 problemas, eu tenho que montar 2 propostas de intervenção para deixar meu texto redondinho. Então, o interessante é que no seu projeto de texto, você monte apenas uma tese, apresente apenas uma tese, antecipe os argumentos, que as pessoas chamam de falar de 2 teses, né? Mas antecipe os argumentos. No final, lá na conclusão ou durante o texto, como você preferir, de acordo com o seu projeto de texto, tá? Você vai e fala Você vai e monta o seu pequeno plano de ação, que é a sua proposta de intervenção, certo? E aí, como você tem apenas um problema para resolver, que é a sua tese, você vai resolver ele e pronto. E aí, não precisa colocar mais de Você não precisa colocar mais de uma proposta de intervenção, porque só vai ser avaliada uma, é mais completa. Então, para que ter tanta proposta de intervenção, certo? Vamos lá. É importante ressaltar que o que deverá ser considerado e avaliado na composição da proposta de intervenção pode variar em função do tema. Além disso, casos específicos de desrespeito aos direitos humanos também podem ser direcionados pelo tema. Vamos lá. É importante ressaltar que o que deverá ser considerado e avaliado na composição da proposta de intervenção pode variar em função do tema. Beleza. Além disso, casos específicos de desrespeito aos direitos humanos também podem ser direcionados pelo tema. Podem ser direcionados, tá? Mas você não deve desrespeitar os direitos humanos. Isso é fato. Tem que saber. Beleza? Pode ser até um desafio, mas tem que saber. Até qual é o seu limite de intervenção ali. Beleza?
Vamos lá. Na avaliação das redações, o que se considera desrespeito aos direitos humanos está fundamentado em princípios estabelecidos em documentos que possuem força de lei. Ou seja, não é tão somente uma questão de ofender, exibir preconceitos ou fazer apologia à violência. Esses comportamentos podem ser considerados crimes de acordo com o Código Penal brasileiro. E uma coisa que é interessante, sabe, é que você pode. O desrespeito aos direitos humanos está respaldado por lei e a maioria dos temas de redação do Enem, né, são desenvolvidos a partir de uma lei promulgada. Né? Isso é bem importante saber, que é para não haver realmente essa questão de desrespeito aos direitos humanos. Beleza? E aí você não precisa saber do Código Penal brasileiro, basta você utilizar o bom senso, que aí você não vai desrespeitar, né, os direitos humanos aí. Ô, professora, então o que a gente não pode é, tipo, assim, mesmo que a gente não saiba o Código Penal e tal, a gente não pode exagerar na nossa intervenção, né? Fazer, dar a nossa opinião, assim, de uma forma que esteja defendendo nossa tese e solucionando o problema, mas não exagerar nisso. Não exagerar. A gente vai ver, porque na verdade você tem que seguir só aquele plano de ação, né? Que a gente vai ver aqueles 5 elementozinhos. Você tem que preencher aquilo ali. Tem umas perguntinhas básicas que vão te ajudar a preencher. Né? Você coloca um tópico frasal, né, na conclusão, coloca aquilo ali, esses 5 elementos no desenvolvimento e conclui, talvez com uma ferramenta argumentativa que a gente, com um repertório, né, com uma retomada de um repertório, por exemplo, que a gente vai ver no decorrer da aula de hoje. Sabe? Então, não tem nem como você ferir os direitos humanos, a não ser que é importante que o governo ele mate toda a população carcerária, por exemplo. Aí é demais, né? Aí está desrespeitando os direitos humanos, sabe? Mas, assim, desde que não seja uma... Você só vai desrespeitar os direitos humanos se você cometer um crime com essas pessoas, se você incitar algum tipo de crime. Não foi crime, você não está desrespeitando os direitos humanos. Vamos lá. Para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores, tá? Ficou errado aqui, dos direitos humanos, pautados no artigo 3º, na resolução número 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. A dignidade humana, são esses os princípios norteadores. A igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade e a sustentabilidade socioambiental. Esses são os princípios. Você tem que respeitar isso, você tem que saber o que é dignidade humana, o que é igualdade de direitos quando a gente fala de minorias, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades também quando se fala de minorias, a laicidade do Estado, a gente não pode condenar alguém por uma determinada religião, a democracia na educação, que tem que ser para todos, a transversalidade, a vivência e a globalidade, né, que tudo perpassa por tudo, e a sustentabilidade socioambiental, né, que o próprio nome ele já traz o conhecimento legal. Então, você respeitando esses princípios, não tem como você infringir, né, os direitos humanos aí e ser penalizado, né, nessa questão. Mas vamos lá, vamos continuar. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. É importante ressaltar que, considerando que os temas de redação do Enem normalmente abordam problemas sociais complexos, muitas vezes de difícil resolução, as mais diversas formas de intervenção serão consideradas para a avaliação, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. Então, a proposta de intervenção ela tem níveis, certo? Então, vai ser desde uma defesa ampla do que deve ser feito, é preciso conscientizar a população, por exemplo, até uma forma bem detalhada do que deve ser feito, que é justamente a resposta daquelas cinco questõezinhas, né? Aqueles 5 aspectos da proposta de intervenção que é cobrado,
Quando você responde isso, né, você está cumprindo o seu papel, você está aí sendo específico no que deve ser feito. É o auge, né, de uma proposta de intervenção bem feita. Vamos lá. A proposta de intervenção pode, isso é o que eu sempre falei, né, desde o início, quando eu falo em proposta de intervenção, eu falo isso aqui. Pode não estar localizada apenas no parágrafo de conclusão, como muitas vezes se imagina. Além de compor o que tem se chamado de conclusão-solução, ela pode ainda fazer parte da argumentação ou até mesmo da introdução do texto. A proposta pode construir todo um parágrafo ou aparecer diluída em mais de um parágrafo. Então, você pode ir montando aos pouquinhos, você pode antecipar o objetivo, né, do seu plano de ação, da sua conclusão, da proposta de intervenção, na introdução. Você pode colocar no D1 o agente e o meio, né? No D2 você pode fazer um detalhamento, na conclusão você arremata tudo, ou como todo mundo faz, né? Que faz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, coloca lá a proposta de intervenção. Como todo mundo faz, eu recomendo que se desenvolva uma estratégia de colocar essa proposta de intervenção no meio do texto e arrematar na conclusão, tá? Então, essa ideia de que na introdução você apresenta a sua tese, no desenvolvimento 1 você faz a defesa do argumento 1, no desenvolvimento 2 você faz a defesa do argumento 2 e na conclusão você bota a proposta de intervenção, isso cai por terra. Né? Porque a proposta de intervenção ela pode estar permeando todo o texto, certo? Então, é bem interessante isso e isso vai gerar autorias, né? Já que não é comum que isso seja trabalhado. Vamos embora. E aí a gente vai ver agora esses elementos, né? O primeiro elemento é a ação. O que deve ser feito? Tá? Se bem que eu gosto muito eu gosto de colocar mais um elemento, né? Eu gosto de colocar o objetivo logo, né? Então, para que determinada coisa não aconteça mais, então para reduzir os desafios, para romper esses desafios, né? É necessário, aí a gente tem a ação, né? O que é necessário? Né? O que é que deve ser feito? Aí a gente tem a ação. É o elemento que diz respeito à ação prática adotada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. A partir da ação que reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado e que os demais elementos se organizam. A pergunta a ser respondida a fim de identificar a ação é: o que é que deve ser feito? Eu tenho um objetivo e para alcançar esse objetivo, o que é que eu preciso fazer? O que é que é preciso estabelecer, digamos, um plano nacional de revitalização, sei lá, a gente está falando de população, de desafios da população carcerária, né? Um plano nacional ou uma revisão no Código Penal, ou uma revisão no sistema prisional, né? Então, como é que vai ser feita essa revisão? Isso é o próximo passo. Vamos lá. Aí, como é que vai ser feito? Beleza, mas a gente precisa saber também quem é que vai fazer, né? Esses elementos, eles estão presentes, mas eles não precisam vir nessa ordem, tá? Então, é necessário que quem execute, né, essa varredura nesse sistema prisional seria o agente. E o que é o agente? É o elemento que identifica o ator social apontado para executar a ação que se propõe. Para determinar o agente, o participante deve considerar o problema abordado pelo tema, sobre o qual se deseja intervir, e a ação apresentada. Apesar de os autores sociais variarem em função do tema e do problema, eles se enquadram em determinados níveis de ação: individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Então você pode ver que vai do privado até o extremamente público, né? Os agentes. Então, como a questão, aí você tem que analisar, por exemplo, o tema que a gente está vendo são os desafios, né, os desafios enfrentados
pela, pela população carcerária no Brasil. Né? Então, isso pode ser resolvido de forma individual, familiar, comunitária, social. Quais são os agentes aqui, né, que vão resolver esse problema? E aí a pergunta a ser resolvida a respondida é: quem é que executa? É o governo, junto com a iniciativa privada? É, é a sociedade, né, a população da cidade que vai resolver isso? Quem é o governo federal, o governo estadual? Quem é que vai resolver? Né? São os agentes. E aí depois a gente tem o terceiro elemento. Não, ainda está sobre os agentes aqui. Cabe destacar que o agente não é necessariamente o sujeito da oração, ou simplesmente o agente da voz passiva. Mais importante do que observar a função sintática dos elementos é atentar para os aspectos semânticos. Algumas vezes, inclusive, o agente da ação pode estar em períodos ou até mesmo em parágrafos diferentes. O agente da ação aqui é o agente da proposta de intervenção, não é o agente da passiva, sabe? Ou aquele que pratica a voz ativa. Não, isso a gente não está levando em relação à questão gramatical, tá? Mas sim quem é que vai fazer tal ação para cumprir determinado objetivo. Vamos lá. Quando o agente é expresso por termos que não permitem a precisa identificação do ator social indicado para a execução da ação, ele deve ser considerado elemento nulo, o qual não é contabilizado na contagem dos elementos válidos. O que são os agentes nulos? Por exemplo, alguém precisa resolver essa situação. Alguém não é um agente, a gente tem que ter um agente palpável, né? Então, não é da competência de ninguém, ou algumas pessoas, uns, outros, vocês, isso não deve ser, tá? E o verbo no modo imperativo, desde que não haja vocativo, né? A gente coloca essa questão também, né? Desde que não haja vocativo é quando eu digo, por exemplo, é preciso que se faça isso, 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 isso. A gente não tem um vocativo, então a gente precisa estipular quem é esse agente. Esse agente tem que ser alguém palpável. É preciso que as ONGs, é preciso que o governo federal, é preciso que o governo estadual, é preciso que a comunidade privada, é preciso que o posto de gasolina, que o gerente do posto de gasolina faça isso ou aquilo outro. Tem que ter pessoas físicas ou jurídicas palpáveis, tá? Então bota aí uma observação. Quem é que tem que ser o agente? São pessoas físicas ou jurídicas, certo? Que vão executar esse plano de ação. Pessoas físicas ou jurídicas. Ô, professora, no final você não vai mostrar, assim, uma parte de uma relação que mostre esses pontos? Porque eu sei que não pode mostrar a opinião da gente como primeira pessoa. Não. E como a gente mostra tanto assim, sem demonstrar tanto a opinião da gente? Como a gente mostra tanto assim, sem demonstrar que... A opinião da gente, assim, tipo, tá falando sobre essa intervenção, sobre o que a gente acha da forma de resolver esse problema, porque é a opinião da gente, sem mover a gente diretamente no texto. Então, você tem... A principal característica são os verbos, tá? E aí você mantém o distanciamento. Beleza? Quando a gente está escrevendo um texto, a gente tem que, para um público, a gente tem que manter o distanciamento nesse texto. Então, os verbos, eles devem estar ou na terceira pessoa do singular, ou do plural, ou na primeira pessoa do plural. Mas por que do plural, se é só eu que estou escrevendo? Porque existe uma coisinha chamada plural de modéstia. Né? Para a gente não se assumir escrevendo, porque não pode ser escrito em primeira pessoa o texto dissertativo argumentativo, aí a gente usa o plural o plural de modéstia. É preciso que... Mas aí quando você está falando dos agentes aqui, então você vai falar em terceira pessoa. É preciso que fulano e fulano faça isso. Entende? E quando você for utilizar os verbos, né, dentro do seu texto, ou você usa tudo na terceira pessoa do singular, tudo na terceira pessoa do plural, ou tudo na segunda pessoa, na primeira pessoa do plural. Tá? E aí você vai manter o distanciamento. Eu não preparei nenhuma redação para mostrar aqui,
mas eu posso te mandar um, a gente pode sentar em algum momento e eu posso te falar isso, tá certo? Mas, tipo, observe as redações nota 1000. Bota no Google, redações nota 1000. Aí você vai ver como é que os verbos, eles estão estruturados ali. E você vai ver que a maioria deles, eles são em terceira pessoa ou em primeira pessoa do plural. A maioria esmagadora ainda é terceira pessoa, seja ela do singular ou do plural, do que em primeira pessoa do plural, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa escrever em primeira pessoa do plural. Você não pode escrever em primeira pessoa do singular. Na primeira pessoa do plural você pode. Vamos dar continuidade. E aí, o modo e o meio, né? Como deve ser feito? Por meio de quê? O modo meio é o elemento que diz respeito à maneira e ou aos recursos pelos quais a ação é realizada. Esse elemento dialoga com a exequibilidade, a concretude e a interventividade da ação, características indispensáveis da proposta de intervenção. Então, vamos lá. É preciso que, para rever a questão da população carcerária brasileira, o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, por meio do Ministério da Justiça, deixa eu pensar aqui em alguma coisa, tá? E aí eu já tenho o agente, que o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, eles revejam a política de encarceramento no Brasil e criem, deixa eu ver, uma proposta, né, para encaminhar, que seja encaminhada ao Senado Federal de realocamento dos presos, por exemplo, né? Então, o que é que deve ser feito? Deve ser feita uma proposta, tá? De realocamento dos presos. E vai ser feito por meio de quê? Por meio de um projeto de lei encaminhado ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados. Entende? Uma sugestão, um projeto de lei. Porque o governo federal, o Ministério da Justiça, ele é poder executivo, não legislativo. Poder legislativo é Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Né? Eu acho que seria interessante uma aula de noções de direito administrativo para a redação do Enem. Vou pensar nessa possibilidade, tá? Para a gente fazer uma aulinha sobre isso. Vamos lá. Ficou clara essa questão dos elementos, modo e meio? Eu tô olhando aqui de lado porque eu tô olhando pro celular, tá? Acho que sim, né? Vamos seguir. Não serão considerados modo e meio construções invocativas da postura. Acho que é invocativas, isso aqui, acho que eu escrevi isso aqui errado. Da postura que se adota diante de uma determinada ação. Embora esse tipo de construção expresse a circunstância de modo, ela não se relaciona à execução prática da ação e, por isso, não deve ser considerada modo meio e, consequentemente, não é contabilizada como elementos. É construções invocativas da postura que se adota diante de uma determinada ação. Embora esse tipo de construção expresse a circunstância de modo, ela não deve ser relacionada à execução prática da ação. Beleza? Tem que ser detalhado, tem que ser objetivo esse modo. Como é que deve ser feito? Vamos lá. E aí, os efeitos correspondem aos resultados, tá? É diferente. Eu gosto muito de colocar os efeitos logo no início. Para reverter esse quadro, é necessário, para conseguir esse efeito, é necessário. Aí eu boto os agentes, eu boto a ação por meio dos agentes e como vai ser feito, né? Que é o modo meio. E aí eu gosto de colocar, eu como escritora, eu gosto de colocar o efeito no
início. Mas você pode colocar depois, né? Para que alcance isso, isso e isso. É o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. Ele pode vir expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade, consequência ou conclusão. Portanto, né? Logo, a população carcerária vai ter o seu projeto, o seu propósito de ressocialização alcançado, por exemplo. Né? Então, isso é um efeito alcançado. E aí isso vai depender muito do problema que eu vou lançar na introdução. E aí a perguntinha básica é para quê? Então a gente tem 4 perguntinhas aqui já. Ó. Deixa eu ir voltando. Aqui o primeiro é quem faz, né? Quem executa, a primeira perguntinha. Eu gosto do efeito logo no início, mas enfim, a gente pode seguir essa sequência. Quem executa, como vai ser executado, por meio de que vai ser executado. Vamos lá. Para que, né, que é o efeito, que eu falo que eu gosto de colocar, são 3 até agora. Peraí. Deixa eu botar aqui. E em relação ao efeito ainda, quando a gente vai avaliar, né, a proposta de intervenção, o efeito equivale a um elemento válido, independente de quantos ou quais deles sejam identificados na mesma proposta. Então, é importante para que diminua isso e isso, para que isso e isso aconteça. Quando eu posso botar vários efeitos da minha proposta de intervenção, mas só vai ser levado em consideração um elemento, tá? Então, se você precisa colocar um efeito, tá? Pode colocar outros? Pode, mas de necessidade é um. Assim como o repertório. Né? Posso botar um repertório em cada parágrafo? Pode. Pode botar até 1000 repertórios se você quiser em cada parágrafo, desde que ele não fuja do propósito da redação. Mas só vai ser analisado um repertório que seja produtivo, pertinente e legítimo. Tá? E aí a gente tem essas outras informações aqui, né, que é o detalhamento, a última informação. Eu posso pegar qualquer um dos agentes, o agente, o modo ou o efeito, e responder, né, e dar uma outra informação. Né? O elemento que acrescenta, o detalhamento, ele é o elemento que acrescenta informação. A ação do que deve ser feito, ao agente, quem deve fazer, ao modo meio, como deve ser feito, e ao efeito, o que deve ser alcançado. Né? O que se pretende alcançar, essas 4 perguntinhas. E tem papel fundamental para a formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de intervenção. Se não tiver o detalhamento, provavelmente essa competência 5 ela não tem o 200. É importante que se tenha o detalhamento. Tá? Ele tem que estar presente para que você tenha o 200 na sua proposta de intervenção. E aí, que outra informação sobre esses elementos pode ser acrescentada é a última resposta. Né? O detalhamento da ação, do agente, do modo é variado, podendo ser apresentado da forma de exemplificação, explicação, justificativa ou contextualização. Então, como é que a gente pode fazer esse detalhamento? A partir de um exemplo, né, feito de forma análoga ou um fato, alguma coisa do tipo, uma explicação sobre a ação, ou sobre o agente, ou sobre o modo, ou sobre o efeito, né? Uma justificativa por que isso é importante, ou a contextualização, certo?
Então, assim, se eu disser que o agente que vai ter que resolver o meu problema é o senador aqui, por exemplo, aí eu, para detalhar, eu posso explicar o porquê ele pode resolver esse problema, certo? Por que um senador ele é necessário? Porque ele é o agente da sua proposta de intervenção, sabe? Certo, entendi. Pronto. Então, assim, se para você ficar melhor, sempre usa o porquê, né? A ação, por que essa ação deve ser realizada e não outra? Isso é sempre um detalhamento. O porquê, a justificativa é sempre um detalhamento. E aí, a competência 4, né? A competência 4 não, a competência 5 e essas 4 situações que permitem a atribuição do nível 0 à competência 5. Se o texto não apresentar proposta de intervenção nem na conclusão, nem diluída no texto, tem nota 0, tá? Na competência. Não é no texto inteiro, é na competência. Lembra que eu falei que cada competência tem 5 critérios, tem 5 níveis, que vai do 0 ao 200, variando de 40 em 40 pontos? Pronto, então se o texto não tiver proposta de intervenção, você tem 0 na competência 5. Se tiver uma proposta integralmente copiada, tipo tirada dos textos motivadores, né, vai ter 0 também. Se tiver desrespeito a direitos humanos, vai ter, não é nem 0 na competência 5, é também e é 0 na redação, tá? E não está relacionada sequer ao assunto, também tem a proposta de intervenção, mas ela não está relacionada ao assunto, é nível 0, é nível 0 na competência, tá? Nota 0 na competência. E aí, da fuga do tema, isso vai ter consequência também lá na competência 2. Porque todas as competências, elas estão totalmente interligadas. E aí, acabamos. A gente pegou 40 minutos. A aula foi bem rapidinha hoje, né? Só pra gente encerrar. Fabriele, você tem mais alguma dúvida? Não, professora, aqui não podia. Pronto. Então, daqui a pouco, tá? O administrativo vai estar enviando para os e-mails esses slides. É bom que vocês façam. Eu tô falando vocês, tá, Fabriele? Porque essa aula está sendo gravada e a gente vai disponibilizar, né, para as outras pessoas que não puderam assistir por diversos motivos. E aí, é importante que vocês peguem e que vocês revisem os slides. Tem sempre poucos slides, acho que 110, 115 slides. E aí, para que vocês leiam, analisem, observem, façam anotações e procurem observar esses critérios, né, que foram trabalhados até hoje aqui em relação à redação, né, no Enem, dentro do texto de vocês. É importante que eles estejam presentes ou ausentes, dependendo da necessidade, certo? E a gente fica por aqui hoje, né, nesse domingo de carnaval. E quando for amanhã, a gente vai trabalhar a questão de análise linguística e a questão da literatura, né? A análise linguística a gente vai trabalhar os gêneros textuais e na literatura a gente vai trabalhar os estilos de época, certo? E a gente meio que vai trabalhar correlacionando os dois, né? Fazendo uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade também, certo? Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a tua presença, Gabriele, principalmente, e a gente vai se vendo amanhã, tá? E logo, logo vocês vão estar com o material da aula, tá? Boa noite, fiquem bem. Tchau, professora, até amanhã. Gabriele.